Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária. Convido neste momento, para fazer parte desta mesa, o representante da comissão do Movimento Maio Amarelo, Sr. Paulo Renato Kramacek. Convido também o cartunista, criador do personagem Vovô Chopin, Sr. Luiz Sé. Convido também a vereadora mirim suplente, Amanda Braciani, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires. Cumprimento a todos os vereadores mirins presentes, convidados e especialmente agradecemos os presentes nesta plateia e aos que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Solicito aos vereadores mirins que digitem suas senhas para confirmar presença em plenário. Convidamos a todos que puderem para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional.
Convido o vereador mirim José Alexandre Martins da Costa para fazer o momento bíblico. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto proclamarão o seu governo. Provérbios, versículo 28, capítulo 16. Convido o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata da 5ª sessão ordinária. Boa tarde a todos. Ata da 5ª sessão ordinária. Aos 6 dias de maio do ano de 2019, às 9 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 5ª sessão ordinária, sob a presidência do vereador Efraim Caleb Mertens. Em seguida, o presidente solicitou que os vereadores mirins presentes confirmassem presença em plenário, constatado o número regimental de vereadores mirins. Deu-se início à sessão com a execução do hino de Blumenau. Após o vereador mirim Gabriel Iankowski fez a leitura do momento bíblico. Em seguida, o vereador mirim Lucas Luiz fez a leitura do artigo e do Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro secretário fez a leitura da ata da 4ª sessão ordinária, ocorrida no dia 22 de abril de 2019, que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, fizeram uso da tribuna livre os vereadores mirins suplentes Sofia Bertoldi e Ian Klaus. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram uso da tribuna para seus pronunciamentos. Foram colocados em discussão e votação os requerimentos do número 35 a 43, os quais foram aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o presidente mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária, convocando todos os vereadores mirins para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 20 de maio de 2019, às 15 horas, no plenário José Henrique Flores, na Câmara Municipal de Blumenau. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada. Justificou a ausência nesta sessão ordinária o vereador mirim Lucas Tais Luiz. Convido neste momento o representante da comissão do Movimento Maio Amarelo, Sr. Paulo Renato Kramacek, para utilizar a tribuna livre pelo tempo de até 7 minutos. Cumprimentando o presidente, cumprimento a mesa diretora, cumprimentando a Adriele, cumprimento todos os vereadores presentes. Eu hoje estou aqui para falar um pouco sobre o Maio Amarelo. O que é o Maio Amarelo? O Maio Amarelo é um movimento mundial de prevenção a acidentes em trânsito. Ele foi criado em 1971 pela ONU, porque naquele ano nós tivemos um número acentuado de acidentes, de mortes por acidentes no mundo inteiro. O trabalho da ONU em relação ao Maio Amarelo, ele começa com a conscientização das pessoas a respeito da sua própria responsabilidade no trânsito. E outras medidas em relação à fabricação de carros, alterações e tal, legislações mais duras para o trânsito. O nosso movimento Maio Amarelo Blumenau, ele está focado na conscientização. O mês de maio foi escolhido porque foi naquele mês de 2011 que se instituiu ele. E a cor amarela, ela vem da cor da ONU, que é a cor oficial da ONU, é o amarelo. De lá para cá,
ele se espalhou pelo mundo e hoje é feito em quase que todos os países do mundo. Blumenau, nós se engajamos ao Maio Amarelo nos últimos 6 anos. Após a Câmara ter aprovado aqui, se começou a trabalhar a questão do Maio Amarelo. Que neste ano, cada ano ele tem um tema, e este ano ele tem um tema muito importante. Eu acho que de todos eles, dos 6 anos que eu faço o Maio Amarelo, é o mais chamativo e mais interessante do ponto de vista de discussão, que fala que no trânsito o sentido é a vida. O que se quer dizer com isso? Tem diversas interpretações, mas eu vejo assim, eu vou para o meu trabalho, para mim chegar lá eu tenho que estar vivo. E se você olhar que para qualquer tipo de locomoção eu corro risco no trânsito, então eu tenho que tentar preservar. Eu só chego ao meu trabalho, eu só chego à minha escola, eu só chego em qualquer lugar para onde eu estiver me destinando, se eu estiver vivo. Uma outra questão interessante é que a meta da ONU é reduzir em até 50% o número de acidentes em relação a 2011. Então, até 2020, você ter a metade dos acidentes do que você teve no ano de 2011. Até 2020. Então, em 9 anos, se quer reduzir esse número pela metade. Eu quero dizer que, embora seja interessante e a gente tem que debater isso, mas nós aqui temos uma meta diferente. Uma meta nossa, uma meta do coração nosso, que diz que o número de mortes na nossa cidade tem que ser 0. 0. Nenhum a mais do que isso. E aí eu vou dizer por quê. Você imagina a nossa cidade como sendo uma mesa de domingo. Essa é a mensagem que eu trago. Imagina a nossa cidade sendo uma mesa de domingo. Agora vocês imaginam a família de vocês reunidas numa mesa de domingo. Quem dali vocês concordariam em perder? Daquela mesa, na sua família. Então, por isso, a nossa meta tem que ser ambiciosa. Se lutar, conscientizar, levar conhecimento para que essa meta nossa, de coração, seja 0. É impossível? É impossível, mas nós temos que tentar. E a gente só vai conseguir se todos nós nos empenharmos nisso. Então, nós estamos aí, durante o Maio Amarelo em Blumenau, com 136 eventos durante o mês de maio. Aí nós temos as blitz educativas, temos a abordagem que tivemos a felicidade de fazer hoje com vocês, por sinal muito boa, e outros eventos na cidade inteira. Apresentação de mini peças de teatro, focadas na questão da prevenção, palestras em escolas, sempre tentando levar o conhecimento para a gente poder evitar o número de mortes que a gente tem observado na cidade. Infelizmente, já tivemos mortes nesse mês, durante o próprio maio. Então isso nos leva a refletir que o trabalho, não é que ele não esteja dando certo, é que ele tem que ser intensificado. E a ideia é levar o conhecimento do Maio Amarelo e da prevenção a todos. Eu me sinto gratificado, meu presidente, me sinto gratificado pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que vocês têm muito mais chance de fazer pelo futuro da nossa cidade, em termos de prevenção de acidente, em não se acidentar, do que eu, que já estou velho. Então, por isso a vinda aqui. A gente acredita muito nas crianças, o trabalho é intenso em cima das crianças. Então, se nós tivermos uma geração que não deu muito certo em relação ao trânsito, e está aí os números que mostram isso, a gente está trabalhando com vocês para que vocês sejam melhores que nós. É importante que sejam. Então levem isso com vocês. Você só muda as coisas se você fizer. Se você não fizer nada, se você se omitir, nada acontece. Tudo que está errado tem que ser mudado. E sempre se mudar para melhor. Então eu espero que tenha trazido alguma coisa de bom para vocês nessa minha conversa e naquele relacionamento que a gente teve hoje de manhã na Blitz. Espero que tenha conseguido conscientizar todos vocês da importância do tema. Obrigado a todos.
Agradecemos ao Sr. Paulo e convido neste momento o cartunista, criador do personagem Vovô Chopão, Sr. Luiz Sé, para utilizar a tribuna livre pelo tempo de até 7 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores e vereadoras mirins. Quero agradecer, em primeiro lugar, pelo espaço, que recebi lá do Wagner, do Erlédio e do Paulo, e o convite que me fizeram para vir hoje aqui para falar um pouquinho da história dos 40 anos do Vovô Chopão. Parece que foi ontem, 40 anos, 1979, eu comecei a fazer os primeiros traços do Vovô Chopão. Nenhum de vocês aqui tinha nascido nessa época, Pegaram o tempo bem depois. E eu vim então hoje aqui para falar um pouco sobre o Vovô Chopão nessa trajetória de 40 anos. Também quero aí parabenizar pelo pessoal do Maio Amarelo, pelo trabalho que eles estão fazendo. Presenciei aqui na frente ali o trabalho que estavam fazendo de conscientização, eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que se a gente quiser um futuro melhor daqui a 10, 15, 20 anos, comece pela criança e adolescente. Esse é o caminho. Esse é o trabalho, porque a criança e o adolescente vão crescer daqui a 10, 15, 20 anos, vão lembrar de tudo que aprenderam sobre todos os assuntos de forma correta, e um deles é a questão do trânsito, e aí nós vamos ter então um mundo melhor. Mas voltando ao Vovô Chopão, em 1979, eu comecei a desenhar o personagem, naquela época não tinha computador, naquela época não tinha o pendrive, não tinha Google, não tinha nada. Era no braço, no lápis mesmo, com nanquim, nem hidrocor a gente usava o nanquim. Em 1980 comecei a publicar umas tirinhas no jornal O Estado de Florianópolis. Em 1980 fiz a primeira divulgação de Blumenau, utilizando o Vovô Chopão num folheto encomendado pela Prefeitura de Blumenau, em que foi distribuído no Brasil inteiro, divulgando a nossa cidade de Blumenau para as pessoas e convidando para que eles viessem a Blumenau para fotografar, para conhecer, para comprar produtos. Em 1983, aí eu fiz um contrato com a Hering para fazer camisetas, para distribuir no Brasil inteiro, e comecei a fazer um jornal chamado Jornal da Criança, que foi de 83 até 96. Não acredito que vocês tenham acompanhado, porque eu acredito que todos vocês aí devem ter nascido depois do ano 90, e fizemos esse jornal durante 13 anos. Em 1984, então, como o Santa encartava o jornal, e esse material ele percorria o estado inteiro, Então, em 1984, a primeira comissão organizadora da Oktoberfest convidou o Vovô Chopão para divulgar a Oktoberfest. Esse desenho que vocês estão vendo está no YouTube, depois quem quiser baixar, quem quiser acompanhar, ver, inclusive professores, escolas que queiram fazer um trabalho. Isso aí trata do assunto defesa do consumidor, um trabalho que nós fizemos junto com o vereador Caminha, quando era diretor do PROCON, e nós fizemos uma cartilha, e depois da cartilha, junto com o Belo Studio, que vocês devem conhecer, que é o nosso Disney daqui de Blumenau, que está fazendo uma série de desenhos animados para televisão, nós produzimos então um desenho animado com base na cartilha, orientando a criança e o adolescente, e também adultos, na questão do seu direito como consumidor. E o Oktoberfest 1984 começamos a divulgar no Brasil inteiro, fizemos aqueles cartazes, fizemos os folhetos, programas, e saímos com o personagem ao vivo pelo Brasil afora para divulgar. E isso já está completando a Oktoberfest esse ano 35 anos de vida, que esse ano completa a Oktoberfest. Em 1988, aí surgiu a vovó para compor com o Vovô Chopão. A gente queria fazer com que o personagem ele tivesse uma família. Então tinha lá o netinho, tinha o outro netinho, tinha o papagaio, o cachorro, e tinha a vovó também para compor com o Vovô Chopão. Aí veio a vovó e o vovô fazendo essa dupla ao vivo,
divulgando Blumenau, divulgando a Oktoberfest, divulgando a cultura germânica pelo Brasil todo. Década de 90, nós encerramos ali o Jornal da Criança, em 1996, e começamos, então, a fazer um trabalho diferenciado. Chegamos a 2012, utilizamos, então, o Vovô Chopin para fazer um trabalho educativo. Começamos a fazer cartilhas educativas. Nós temos aqui um livreto que nós fizemos, falando um pouquinho sobre os 40 anos, né? Depois o Rafael vai distribuir para vocês, junto com outra cartilha, que é sobre diabetes, uma doença terrível e silenciosa, que muita gente, principalmente adultos, vão descobrir, às vezes muito tarde, né? Porque ela causa morte, causa amputação de membros, cegueira e outros problemas. E também uma sobre dengue, que se fala tanto na televisão, o problema do mosquito, da dengue, e a nossa cartilha, ali a gente tenta fazer com que as pessoas conheçam algumas formas de combater a proliferação do mosquito. Não adianta sair matando o mosquito, tem que impedir que eles nasçam, né? Então a questão de não deixar água parada, aquele negócio todo que todo mundo divulga, e nós temos que levar a sério, porque antigamente se dizia, não, dengue é só no norte e nordeste, aqui no sul não tem. Tem sim, porque eu conheço em Blumenau, inclusive, uma pessoa que pegou dengue e ele disse que é muito terrível. Ele disse que ficou de março até setembro sofrendo com muitas dores para poder se curar da dengue. E tem gente que, inclusive, que acaba morrendo, né? Em Santa Catarina tem uma pessoa que faleceu em função da dengue. Então nós fizemos esse trabalho como cartilha, são mais de 20 assuntos que a gente já abordou nesses 6 anos que a gente está desenvolvendo esse trabalho. Então, para vocês, um pouquinho da nossa história, né? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma curiosidade, eu acho que ainda tem um pouquinho de tempo. Com licença, mais um minuto para a conclusão. Sim, vamos ver o que... Ok, primeiramente, desculpa por exceder um pouquinho o tempo, mas o senhor tem uma neta, e eu sou amiga dela, eu achei legal dizer isso. Eu conheço ela, Julia Sé, né? Como é que é o nome dela? Julia Sé? Ou eu fiz confusão? Não, deve ser parente pelo sobrenome, né? Eu fiz confusão, então desculpa. Sobrenome, sim. Desculpa, eu fiz confusão mesmo. Beleza, valeu. Beleza? Então, mais uma vez quero agradecer a equipe aí do Vereadores Mirins, né? Lá o Erlédio, o Wagner, o Paulo, pelo convite e pela oportunidade da gente vir aqui falar um pouquinho do nosso trabalho para vocês e até distribuir o nosso material, que o Rafael vai fazer agora, e agradecer pela atenção de vocês, né? A paciência de escutar aqui um pouco dessa história, que muitos talvez nem tinham, não tinham conhecimento, né, da existência ou como aconteceu. Então, muito obrigado a todos, uma boa tarde, tudo de bom. Então, olha, pode entrar, se alguém quiser, pode entrar no Face do Vovô, ou no YouTube, tanto o desenho animado como um clipe que nós temos ali, com a música que ganhamos do Vox 3, está lá à disposição de vocês. E nós também, estamos à disposição de vocês, a hora que tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só entrar em contato. Obrigado. Agradecemos ao senhor Luiz Sé e convido neste momento a vereadora mirim suplente Amanda Braciani, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, para utilizar a tribuna livre pelo tempo de até 7 minutos. Com licença, senhoras e senhores, quero cumprimentar ao presidente da Câmara de Vereadores Mirins, Efraim Caleb Mertens, as autoridades presentes nessa Casa Legislativa e demais pessoas. Nessa sessão, quero abordar um tema de grande relevância nos dias atuais, que é o racismo. Pessoas racistas acreditam que existem raças superiores às outras e fazem julgamentos negativos
e prévios, sem nem conhecer as pessoas. A cor não representa o caráter de ninguém, mas sim suas atitudes, comportamento e generosidade. Uma pessoa preconceituosa e racista é um ser humano infeliz que necessita se exibir para os outros, procurando se mostrar superior. Geralmente, valorizam a si próprio e diminuindo aos demais. Nos dias atuais, já existem leis para o racismo, sendo que comprovado é um crime previsto por lei, onde, se for considerado mais grave pelo legislador, é imprescritível e não fiançável. Como uma solução para esse problema, as famílias deveriam ensinar seus filhos desde pequeno que todas as pessoas são iguais perante a Deus e a lei do nosso país, que ninguém é melhor ou pior que outro, por não terem a mesma cor da pele ou até condições financeiras. Todos os indivíduos têm direitos iguais e assim devem ser tratados. Quero encerrar o meu discurso com o seguinte pensamento: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, por sua origem ou ainda sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E podem aprender a odiar. Podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. Obrigada. Agradecemos aos senhores Paulo e Luiz e à suplente Amanda pelas palavras proferidas, pois tenho certeza que contribuirão para a nossa formação como cidadãos participativos em nossa sociedade. Caso vossas senhorias tenham outros compromissos, sintam-se à vontade. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, o vereador mirim Vitor Alan Araújo Ferreira, da Escola Básica Municipal Patrícia Helena Finardi Pegorim, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente Efraim Caleb Mertens, em seu nome e os demais vereadores que compõem a mesa diretora, vereadores mirins aqui presentes e o nosso público, as pessoas que nos assistem pela TVL e meio de comunicação, boa tarde. Hoje falarei sobre depressão. A depressão normalmente é causada por alguma situação perturbadora ou estressante que ocorre na vida, como a morte de um familiar, problemas financeiros ou divórcio. No entanto, também pode ser provocado pelo uso de algum remédio, como Prólapa, ou casos de doenças graves como câncer ou HIV, por exemplo. As pessoas que possuem depressão normalmente sentem-se cansadas boa parte do tempo, possuem problemas de sono, ganham ou perda de peso, além de se sentirem uma tristeza profunda. É importante buscar ajuda de um psiquiatra ou um psicólogo para que você possa identificar a causa da depressão e iniciar um tratamento. Acontecimentos marcantes como divórcio, desemprego e o fim de um relacionamento amoroso são causas frequentes de depressão. Mas as situações que favorecem o estresse prolongado, como a discussão frequente no trabalho ou em casa, também pode levar à depressão porque faz com que a pessoa passe a duvidar de si mesmo ou das suas capacidades. Como vencer? Encontrar forças e seguir em frente, por vezes de um trabalho novo ou muito melhor do que aquele antigo, que apesar de pagar bem, não era agradável. Buscar o lado positivo, estar desempregado, pense que agora pode contratar um novo local para trabalhar. Tem a possibilidade de mudar o ramo ou abrir o seu próprio negócio, por exemplo. Obrigado. Com a palavra para realizar o aparte, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Eu quero primeiramente parabenizar o vereador mirim Vitor, porque esse é um tema de extrema relevância, que é muito importante nós debatermos sobre esse tema. Infelizmente, eu conheço pessoas que sofrem depressão, né? Infelizmente, hoje em dia, existe muitas pessoas que acham que depressão é um assunto, um tema, quando a pessoa sofre de depressão, que é uma coisa, não tem nada a ver, a pessoa ela só está fingindo. Só que isso aí é muito errado, porque a depressão é algo extremamente sério. Então, parabéns por ter trazido esse tema aqui nesta Casa Legislativa. Parabéns. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora mirim Adriele de Mello, da Escola Básica Municipal Professor Rodolfo Hollenweger, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, ao público aqui presente e quem nos acompanha pela internet. A todos, uma boa tarde. A importância de ter amigos. A palavra amigo é dada a um indivíduo que nem nós muitas vezes não imaginaríamos que ele nos seria assim, o verdadeiro amigo. A amizade não é feita de cor, raça ou preconceito. Ela é apenas uma virtude entre dois corações que se encontram, regaram e cultivaram a sinceridade sem esperar algo em troca. Agora que entendemos o que significa a palavra amigo, vamos entender o que é ser um amigo verdadeiro. A amizade exige esforço, comprometimento e sacrifícios de ambos, pois a verdadeira amizade precisa de tempo e cuidado. Compartilhar sua vida com amigos é algo indiscutível. Porque a amizade regada com generosidade, bondade e carinho jamais se separará. Precisamos uns dos outros, o tempo todo. Portanto, tratem as pessoas de maneira que você gosta de ser tratado. Um amigo de verdade vai fazer você sorrir e vai fazer você chorar, mas ele sempre vai estar ao seu lado. Então, não tenha vergonha de ser amigo. Sinta-se feliz por poder chamar alguém de amigo, porque nos dias de hoje pode ser mais difícil usar essa palavra. Ame mais e julgue menos. Com a palavra, a vereadora mirim Yasmin Souza da Silva, da Escola Básica Municipal General Lúcio Esteves, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo Efraim Caleb Mertens, presidente da Câmara Mirim, demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TVL e pela internet. A todos, uma boa tarde. Superlotação, ausência de médicos e enfermeiros, falta de estrutura física, pacientes dispersos pelos corredores de hospitais e pronto-socorro, demora no atendimento, falta de medicamentos e outros problemas a mais. Essa é a triste realidade da saúde pública no Brasil. Nos dias atuais. O Brasil é considerado pelo ranking mundial como a 6ª maior economia do mundo. Mas como pode uma das maiores economias ter seu sistema de saúde atrasado? Além das dificuldades de falta de estrutura, a saúde do nosso país também tem enfrentado um problema gravíssimo, que envolve o dinheiro dos cofres públicos. São dos desvios de verbas destinados como fundo... Calma. Nos desvios de verbas nos dias atuais. A saúde pública no Brasil está em coma profundo, respirando por aparelhos, entre a vida e a morte. Será que as novas medidas poderão salvá-la? Será que esse caso é reversível? Outro problema nacional é a mão de obra. Não só a falta de médicos no interior, mas também estrutura como atendimento e oportunidades para a capacitação de profissionais. A forma dos médicos também é questionada. O financiamento do SUS é um dos problemas a serem resolvidos. Apesar da promessa de atender a todos, o Brasil é um dos países que menos investe na saúde para especialistas. No entanto, o problema de saúde no Brasil não é apenas financeiro, mas também na gestão dos recursos. A fraude, a corrupção. Isso precisa ser resolvido e se resolve com um gerenciamento competente e também com um financiamento adequado. Licença. Com a palavra para realizar a parte, a vereadora mirim Camila Coelho. Vereadora mirim Yasmin, quero parabenizá-la pela sua iniciativa, pois a saúde brasileira não se encontra muito boa nos dias de hoje.
Muitos de nós reclamamos dos leitos, da falta de remédios, de médicos, entre várias outras coisas. E foi muito legal saber que você trouxe esse tema para cá. Agradeço. Continuando. Os principais desafios da saúde pública no Brasil são falta de médicos, falta de leitos, falta de investimentos financeiros, grande espera para atendimento. Muitos hospitais e centros de pesquisas estão ameaçados de encerrar suas atividades por conta da falta de investimentos e mão de obra. O resultado da falta de investimento na saúde reflete no retorno de doenças consideradas erradicadas ou controladas há muito tempo. Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Ohana Machado Paes, da Escola Básica Municipal Visconde de Toné, que dispõe de 5 minutos. Em nome do presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, cumprimento todos os vereadores mirins da mesa diretora. Perdão. Aos meus colegas, público aqui presente e aos que nos acompanham pela TVL ou pela internet. Uma boa tarde. Em um mundo tão grande como em que vivemos, onde mais de 7 bilhões de pessoas interagem em mais de 6.500 idiomas diferentes, por que achamos que só o nosso modo de falar é o certo? Você já riu do sotaque de um coleguinha? Ou já zombou de um desvio gramatical de um conhecido? Pois bem, quando nós criticamos o sotaque de alguém ou julgamos algum jeito de falar com o certo ou errado, estamos cometendo o chamado preconceito linguístico. Especialistas da área recomendam para as pessoas que querem saber mais sobre o tema o livro Preconceito Linguístico, O que é e o que faz, do professor Marcos Bagno. Ele é considerado hoje a maior autoridade brasileira na discussão sobre variação e preconceito linguístico. O preconceito linguístico é, segundo ele, todo juízo de valor negativo, de reprovação, de repulsa ou mesmo de desrespeito às variedades linguísticas de menor prestígio social. Normalmente, esse prejulgamento dirige-se às variantes mais informais e ligadas às classes sociais menos favorecidas, as quais, via de regras, têm menor acesso à educação formal ou têm acesso a um modelo educacional de qualidade deficitária. Ao desrespeitar o modo de falar de uma pessoa, estamos desrespeitando também o seu contexto social, cultural e histórico. Estamos desrespeitando a sua identidade. Assim como cada pessoa tem uma impressão digital única, também possuímos o jeito de falar característico de cada um. No nosso modo de falar está impresso o lugar de onde viemos, nossa idade, nosso gênero, o local de onde estamos falando, o grupo social do qual se identificamos, a época em que estamos falando e até nossas origens ancestrais. Assim, não existe modo de falar certo ou errado. Existem apenas modos diferentes de falar. Todos esses modos são bonitos e, por arrogância nossa, achamos que só o nosso jeito de falar está certo. Com a palavra em parte, a vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann. Oi, então, primeiramente, eu quero te parabenizar por esse tema, porque não é uma coisa que é muito falada. Eu, de verdade, nunca tinha realmente parado para pensar sobre isso, mas é realmente algo que tem que ser refletido sobre. E eu penso que, de verdade, o modo de falar diferente de cada um não é uma coisa ruim, não é algo que, tipo, as pessoas... Desculpa. Não é algo ruim, é uma parte de si mesmo. Poderia ser dito que é até um certo charme, e eu não acho que isso deveria acontecer de verdade. Então, é importante ter trazido isso até aqui para a gente poder ter uma visão maior sobre isso. Então, parabéns. Obrigada. A gramática dos dicionários também são muito importante, mas não devemos usar para justificar nossos preconceitos. E até mesmo as gramáticas e os dicionários estão sempre se modificando, se adaptando, crescendo e evoluindo. Veja, por exemplo, a palavra vocês, que é uma versão moderna do antigo vosso mercê. Isso não vale somente para a língua materna, como vale para as línguas estrangeiras.
Ao aprendermos inglês, por exemplo, buscamos sempre perder o nosso sotaque e falar mais próximo possível de um americano ou britânico padrão. Só que, assim como o nosso português, existem diversas línguas inglesas diferentes. Devemos ter orgulho do nosso sotaque e não importa de onde ele for, pois ele é a nossa identidade tão única quanto nós. E é por esse mesmo motivo que também devemos respeitar e abraçar os outros modos de falar, pois todos são lindos e só provam como maravilhoso e diverso o ser humano é. Obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Gabriel Jankowski, do Colégio Bom Jesus Santo Antônio, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, e em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente, e em especial o senhor Luiz Sé, que nos acompanha nessa tarde, e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, a todos uma boa tarde. No meu discurso de hoje, irei tratar sobre a implantação de uma delegacia da Polícia Federal em Blumenau. Esse assunto não é recente, já vem sendo abordado há muitos anos, porém voltou à tona recentemente, quando o vereador Silvio Zimmermann apresentou um estudo elaborado por ele que trata do assunto com dados estatísticos sobre essa necessidade e foi apresentado para diversos empresários da região de Blumenau. Vem sendo prometida uma delegacia de Polícia Federal há anos para Blumenau, desde que foram iniciadas as obras do prédio da Justiça Federal, que hoje estão paradas. Porém, a necessidade não vem dessa época, é muito mais antiga. Essa foi só a mais recente promessa. O mais perto que Blumenau conseguiu chegar disso foi quando foi instalado um escritório avançado da Delegacia da Polícia Federal de Itajaí, que é a que atende a região do Vale do Itajaí. Esse escritório existiu graças à intensa reivindicação dos empresários da região. Você sabia que Blumenau é a única cidade do sul do Brasil com mais de 350 mil habitantes que não possui uma delegacia da Polícia Federal? Pois é, essa é a triste realidade. Peço à TVL que mostre as imagens do estudo do vereador. De acordo com o estudo do vereador Silvio Zimmermann, que me foi gentilmente cedido, entre as 10 cidades entre 300 e 400 mil habitantes que possuem uma delegacia da Polícia Federal, Blumenau é a que possui a 5ª maior população, o maior IDH, o maior número de agências financeiras e o maior PIB. Voltando ao assunto de sermos vinculados à Delegacia de Polícia Federal de Itajaí, essa delegacia fica a mais de 60 quilômetros do nosso município, fazendo com que qualquer mandado demore pelo menos 1 hora para que seja cumprido. Ainda, de acordo com o estudo do vereador Silvio, mais de 60% dos inquéritos conduzidos pela Delegacia de Itajaí são da região do Vale. Concedo a parte. Com a palavra em a parte, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Quero primeiramente te parabenizar, vereador mirim Gabriel, pela sua iniciativa, porque eu acredito que esse tema que você trouxe aqui nesta casa é de extrema relevância e eu acredito que se houvesse uma delegacia de Polícia Federal aqui seria muito bom. Então, parabéns por ter trazido esse tema que eu acredito que a gente deve debater mais. Então, é isso. Parabéns. Obrigado pela sua parte, vereador mirim Matheus. Enfim, continuando. Voltando esse estudo foi feito pelo vereador. Esse estudo feito pelo vereador foi apresentado a empresários da nossa região e agora conta com o apoio do deputado federal Hélio Costa. O deputado apresentou a ideia da implantação da Delegacia de Polícia Federal ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que sinalizou ser favorável à ideia. De acordo com o deputado, a implantação da Polícia Federal em Blumenau poderá ocorrer somente após a nomeação de novos profissionais no município, o que pode ocorrer, segundo o ministro Moro, no segundo semestre deste ano. Agradeço ao vereador Silvio Zimmermann por ter me disponibilizado esse estudo elaborado por ele a respeito desse assunto e também parabenizo ao vereador por estar defendendo uma causa de extrema importância para o nosso município. Parabenizo também ao deputado federal Hélio Costa por estar defendendo essa causa em Brasília. Mesmo o deputado não sendo da nossa região, interessou-se pelo tema graças ao estudo do vereador. Obrigado pela atenção.
Com a palavra, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, e em seu nome os demais vereadores mirim aqui desta casa, público aqui presente, em especial o meu avô, que nos prestigia nesta tarde de segunda-feira, e aos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, uma boa tarde. Hoje estou aqui para falar sobre a situação do viaduto da Mafisa, localizado na rua Doutor Pedro Zimmermann, bairro Itopavazinha. Atualmente, o viaduto está com sérios problemas e precisa de uma manutenção urgente. Ele está com mato grande nos dois lados da rodovia, tanto nas laterais como no lado da pista. Também há uma parte da mureta de proteção que foi quebrada. E à noite o local fica muito escuro, pois os postes estão sem lâmpadas, porque provavelmente as pessoas devem ter furtado a fiação. Além disso, outro problema sério é a falta de drenagem na calçada, pois a água fica acumulada, dificultando a passagem das pessoas. Enfim, faz muito tempo que não há uma manutenção no viaduto. E por quê? Segundo o jornal Balanço Geral Blumenau e o site www.omunicipio Blumenau, o viaduto da Mafisa foi construído em 2010 pela Prefeitura de Blumenau, com recursos federais. E ele passa sobre a BR-470, que é federal, e faz a ligação com a SC-108, que é estadual. E aí, um cidadão mandou um e-mail para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, e ao Departamento Estadual de Infraestrutura, o DEINFRA. Um empurrou a responsabilidade para o outro. A Prefeitura informou que não realiza a manutenção porque o serviço cabe ao DEINFRA. O cidadão fez a primeira solicitação ao DENIT, órgão responsável pelas rodovias federais. Um e-mail enviado à ouvidoria em fevereiro deste ano pediu a manutenção da iluminação pública, o conserto da mureta e a roçada. Em resposta, o departamento alegou que, como o viaduto está na SC-108, a manutenção é de responsabilidade do governo estadual, e o DENIT só teria responsabilidade pela área de margem da BR-470. Gabriel, a palavra é sua. Com a palavra para realizar o aparte, o vereador mirim Gabriel Jankowski. Bem, eu parabenizo a você, vereador Matheus, por trazer esse tema aqui para essa casa, porque não só no viaduto da Mafisa, em várias outras obras, várias outras regiões, acontece isso, que é esse empurra-empurra. A prefeitura fala que é de responsabilidade do governo federal fala que é do Estado. Enfim, e nunca há uma solução para isso. Então, eu acho que esse tema é muito interessante e eu parabenizo a você por trazer isso a essa casa. Obrigado pelas suas palavras. Com a palavra para realizar o aparte, o vereador mirim Vitor. Primeiramente, quero parabenizar esse tema que você está trazendo, que eu acho que é preciso fazer um requerimento para eu não sei o que é que faz para fazer as obras das ruas para consertar. Eu acho que isso é um absurdo. Para que fazer requerimento para consertar as ruas? A rua da minha escola, eu acho que já faz 3 meses que a gente está pedindo para a prefeitura para consertar, que é absurdamente horrível a nossa rua. Então, eu quero parabenizar. Obrigado. Com a palavra para realizar o aparte, o vereador mirim José Alexandre Martins da Costa. Primeiramente, eu quero te parabenizar, vereador mirim Matheus. Como o vereador mirim Gabriel falou, realmente é muito precária as nossas rodovias, como você falou também, e como essa irresponsabilidade, que cada um vai empurrando para um e nunca dá uma solução para isso. E eu acho muito importante você ter trazido esse tema, pois as nossas rodovias, estaduais, quanto federais, estão muito precárias, Como a gente pode ter o exemplo da BR-470, como também está numa situação muito precária. Eu quero te parabenizar por esse tema. Obrigado. Agradeço pelas palavras, vereador mirim Gabriel, Vitor e José. Eu faço das suas palavras ao meu pronunciamento. E continuando, abre aspas. A parte superior do viaduto é de responsabilidade do DEINFRA. Assim, o DENIT não tem atribuição para intervir nesse local. Fecha aspas. Diz o texto do e-mail. Cobrado pelo cidadão, o DEINFRA respondeu no dia 24 de abril. Abre aspas.
O viaduto da SC 108 sob a BR 470 não é obra estadual. O projeto foi desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Blumenau e executado com verba do federal e está na faixa de domínio do DENIT. Então, a manutenção ela não cabe ao DEINFRA. Fecha aspas. O DENIT admitiu que, após a duplicação da BR 470, quando o viaduto fará parte de um novo complexo, a manutenção do trecho pode passar a ser feita pelo órgão federal. Até lá, não deu esperanças de que a travessia receberá melhorias. Com isso tudo, podemos ver que, infelizmente, não sabemos quem é o responsável pelo viaduto da Mafisa. Na minha opinião, a prefeitura poderia ir lá e, no mínimo, fazer uma roçada, pois, como eu falei antes, o mato está muito, mas muito grande. E um dos requerimentos, Gabriel, vereador Mirim e Vitor, que eu irei apresentar hoje, ele pede providência no sentido de fazer a manutenção desse viaduto. Então, eu espero que a prefeitura tome providências e que consiga se resolver sobre quem é o responsável pelo viaduto da Mafisa. Por hoje é isso, caro presidente. Obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Andrei Felipe Intur, da Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, os demais integrantes da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público aqui presente e os que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet. Uma boa tarde a todos. Hoje tratarei sobre a prática de exercícios físicos. Nos dias atuais, os exercícios físicos vêm sendo substituídos por aparelhos eletrônicos, como celulares, tablets, computadores, etc. Mas também, muitas pessoas não têm o hábito de fazer atividades ou exercícios físicos, por falta de tempo ou por pura preguiça. Qual é importante de praticar exercícios físicos todos os dias? Praticar um esporte, atividade ou exercício por pelo menos 30 minutos todos os dias traz vários benefícios como fortalecimento do sistema imunológico, melhora na qualidade do sono, redução no risco de doenças cardíacas, diminuição do estresse e fortalecimento dos ossos e articulações. Se não praticar nenhum exercício físico ou atividade física, podemos ficar sedentários. Mas o que é o sedentarismo? Segundo o dicionário, sedentarismo significa falta, diminuição ou mesmo a ausência de atividade física regular de um determinado ser humano. A palavra sedentarismo deriva-se de sedentário, que vem do latim sedentarius, que originalmente significa o que trabalha sentado. Quando podemos considerar uma pessoa sedentária? Uma pessoa é considerada sedentária quando não consegue gastar um mínimo de 2.200 calorias com atividades ou exercícios físicos. O indivíduo ativo deve gastar no mínimo 300 calorias por dia. Esses indicativos foram retirados do site Toda a Matéria. Segundo dados do site do Ministério do Esporte, que foi realizada no ano de 2013, a pesquisa apontou que 45,9% dos brasileiros são sedentários, 28,5% dos brasileiros são praticantes de atividades físicas e 25,6% são praticantes de esportes. O site também traz a informação que 42% dos homens brasileiros são sedentários e 50,4% das mulheres brasileiras são sedentárias. Como começar a praticar exercícios ou atividades físicas todos os dias? Com uma rotina corrida, muitas pessoas acabam não praticando exercícios físicos. O ideal é praticar algum tipo de atividade física que movimente grandes grupos musculares, como a natação, a caminhada e o ciclismo. Com licença. Com a palavra para realizar o aparte, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Quero te parabenizar, vereador mirim Andrei, por ter trazido esse tema aqui na Câmara, porque eu acho que é muito interessante você ter trazido isso, porque, como você disse, quando a pessoa faz exercício, isso aumenta a qualidade de vida. Infelizmente, hoje em dia, tem várias pessoas, como você disse, que não praticam o exercício físico, os esportes, entre outros. Então, parabéns por ter trazido esse tema, que é de extrema relevância aqui nessa casa. Parabéns. Obrigado. Com a palavra para realizar o aparte, o vereador mirim Gabriel Heidsberger.
eu quero parabenizá-lo por trazer esse tema, porque o sedentarismo, como você comentou, é algo que é muito ruim, porque eu já escutei depoimentos de pessoas que não realizavam esportes e ficavam em casa mais do que a metade do dia sem fazer nada. Então, e eles falaram que realmente é muito ruim, então quero parabenizá-lo por trazer esse tema. Obrigado. Com a palavra para realizar a parte, o vereador mirim Vitor Alan Araújo Ferreira. Primeiramente, eu quero parabenizar o seu discurso, porque eu acho que isso aqui não vai nos ajudar a ter um porte físico. Eu acho que isso aqui não vai nos ajudar a ter um bom físico para um bom emprego. Para a gente ter um bom emprego, a gente precisa ter um físico bom, uma saúde boa. Então, quero parabenizar você. Obrigado. Continuando. Temos que reservar, no mínimo, 30 minutos de atividades físicas todos os dias. Fazer esse ato não é difícil e melhora a qualidade de vida. Para conseguir ter o hábito de praticar algum esporte, basta você optar por um esporte que seja de seu agrado. Aquele esporte que, quando passa na TV, você para tudo o que está fazendo para poder assistir. Ou aquele esporte que você se adaptar melhor, seja um esporte coletivo como o vôlei ou individual como a natação. Realizei uma pesquisa com os alunos da Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Fedeza, na faixa etária de 14 a 16 anos. Perguntei a eles quanto tempo de atividades físicas ou exercícios praticam por dia. Cerca de 51,61% dos alunos respondeu que fazem de 15 a 30 minutos de exercícios ou atividades físicas por dia. 15,62% de 30 a 1 hora. 6,25% de 1 a 2 horas, 6,25% de 3 horas a mais, e 21,87% responderam que não praticam exercícios físicos diariamente. Na mesma pesquisa, perguntar qual esporte o aluno mais pratica ou gosta. Cerca de 59,50% respondeu que pratica vôlei, 31,80% pratica futebol, 4% pratica ou gosta de ciclismo e 4% pratica natação. Para ter uma vida saudável, temos que beber no mínimo 2 litros de água diariamente e ter uma boa alimentação. Para finalizar, deixo uma curiosidade de um estudo realizado pelo Ministério da Saúde do Brasil. Indica que poderiam ser evitadas 260 mil mortes ao ano devido ao câncer e doenças cardíacas se a população brasileira praticasse 30 minutos de atividades físicas por 5 dias na semana. Obrigado pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim José Alexandre Martins da Costa, da Escola Básica Municipal Quintino Bocaiúva, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar o presidente Efraim, em seu nome meus colegas vereadores mirins, e em especial quero agradecer a presença do senhor Luiz Sé, o famoso vovô Chopão. Quero agradecer a sua presença, pois é muito especial para nós. Em 1850, o farmacêutico alemão Dr. Hermann Bruno Otto Blumenau, obteve ao governo provincial uma área de terras de 2 léguas para estabelecer uma colônia agrícola com imigrantes europeus. Em 2 de setembro de 1850, 17 colonos chegaram ao local onde hoje se ergue a cidade de Blumenau. Muitos outros imigrantes atravessavam o Oceano Atlântico em veleiros e companhias particulares. E assim foi crescendo o número de agricultores, povoadores e cultivadores dos lotes, medidos e demarcados ao longo dos rios e ribeirões que banhavam o território da concessão. No princípio, a colônia era de propriedade do fundador Dr. Blumenau. Em 1860, o governo imperial encampou o empreendimento e Dr. Blumenau foi mantido na direção até a elevação da colônia à categoria do município em 1880. Em poucos anos, Dr. Blumenau, dotado de grande energia e tenacidade, fez da colônia um dos maiores empreendimentos colonizadores da América do Sul, criado um importante centro agrícola e industrial influente na economia do país.
Herança da história de sua colonização, a microrregião de Blumenau possui... Eu cedo a parte. Com a palavra para realizar o aparte, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Eu quero primeiramente... Peraí. Tá indo? Eu quero primeiramente te parabenizar por ter trazido esse tema aqui na Câmara, porque eu acho muito importante nós debatemos, conhecemos a história da nossa cidade, né? Então, é isso. Parabéns por ter trazido esse tema, que eu acho de extrema relevância. Obrigado, seu vereador Mirim Matheus. Faço das suas palavras as minhas. Herança da história da sua colonização, a microrregião de Blumenau possui costumes e tradições únicos. Colonizada no início por alemães, seguidos de italianos e poloneses. Também recebeu habitantes do Vale do Rio Tijucas, descendentes de portugueses. Mesmo assim, as cidades da microrregião incorporaram principalmente a cultura alemã e italiana. A Lei nº 860, de fevereiro de 1880, elevou a colônia à categoria de município. Entretanto, em outubro, uma grande enchente causou sérios prejuízos à população e à administração pública, com a destruição de pontes e estradas. Após isso, a instalação do município só foi possível em 10 de janeiro de 1883, quando assumiu o exercício a Câmara Municipal, eleita no ano anterior. Em seguida, o município recebeu o título de comarca, 1886, e, finalmente, em 1928, passou a categoria de cidade. Até 1934, o território de Blumenau somava 10.610 km². Hoje se resume a 519.800 km². 38 novos municípios resultaram de sucessivos desmembramentos. Estes, em conjunto com Blumenau, compõem essa próspera região do estado de Santa Catarina. E essa foi um pouco da história da nossa linda cidade de Blumenau. Obrigado pela atenção de todos. Com a palavra, o vereador mirim Gabriel Heitzberger, do Colégio Alfa Castelo, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim Efraim Caleb Mertens, em seu nome os demais vereadores mirins, público, os que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, a todos uma boa tarde. Eu me proponho hoje a discursar nessa tribuna sobre algo bem simples e que, muitas vezes, não nos damos conta da relevância de sua essência. Me refiro às oportunidades. Já pararam para pensar em quantas oportunidades estamos tendo em nossa caminhada? Caso sua resposta seja um não ou não que eu me lembre, talvez seja apropriado parar e refletir em cada uma que você já vivenciou. Nós, vereadores mirins, somos privilegiados por ter a oportunidade de sermos a voz de nossas escolas aqui representadas. Periodicamente, estamos aqui com a responsabilidade de transmitir ao público o que consideramos pertinente para fazer a diferença na sociedade. As oportunidades trazem uma bagagem de conhecimento, crescimento e troca de experiências, sem contar as oportunidades de criarmos laços de amizades para a vida toda. Estamos aqui atuando em prol do bem comum, através de oportunidades de aprendizagem, de novos desafios e, o mais importante, estamos desenvolvendo potencial em argumentar a favor de uma comunidade. O aproveitamento das oportunidades em nossa vida nem sempre superam as expectativas. Contudo, cabe a cada um de nós amadurecer o pensamento e buscar fazer o que nos propomos de melhor forma possível. Redigir um bom discurso, ser pontual com os prazos estabelecidos, são exemplos de oportunidades de crescimento e de desenvolvimento da nossa responsabilidade. Finalizo meu discurso com uma frase pertinente de Horace Martin, que diz: "Não espere por oportunidades extraordinárias. Agarre ocasiões comuns e as faça grandes. Homens fracos esperam por oportunidades. Homens fortes as criam." Obrigado pela atenção.
Com a palavra, a vereadora mirim Francine Eduarda dos Santos, da Escola Básica Municipal, professor Oscar Umberral, que dispõe de 5 minutos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente Efraim Caleb Mertens, o senhor Luiz Sé, do Vovô Chopão, os demais vereadores mirins aqui presentes e a nossa plateia e quem nos acompanha pela TVL. No dia 8 de maio, uma quinta-feira, aconteceu a inauguração de novas áreas na minha escola, professor Oscar Umberral. Neste dia, tivemos a presença do excelentíssimo prefeito Mário Hildebrand, e estavam junto a ele os vereadores Adriano Pereira, Jovino Cardoso e o professor Gilson, e demais autoridades. Foi inaugurado uma biblioteca, sala de jogos, parque e auditórios novos na escola, local que precisava de melhorias que, graças ao prefeito e outras autoridades, foram feitas. O mais empolgante foi o momento em que o prefeito me chamou para subir ao palco junto a eles e aos vereadores e autoridades que ali estavam. Fiquei extremamente nervosa no momento, pois a enorme responsabilidade não apenas de estar lá na frente, mas de estar em frente a pessoas que me colocaram lá, que me possibilitaram de estar aqui e conhecer todos vocês. Representando e buscando melhorias pela nossa escola e comunidade, foi gratificante saber que tenho o respeito e carinho de todos que estavam lá. Ver minhas professoras, coordenadora Luciane Lubel, e meus pais e amigos me olhando, sorrindo, dando tchauzinho, felizes pelas minhas conquistas. Pois eles sabem que o meu esforço para estar aqui e fazer o melhor a todos. E essa, com certeza, foi a experiência mais gratificante que já vivi. Se eu pudesse dar uma dica aos jovens que tiverem a oportunidade de se inscrever e concorrer ao programa, seria: se joguem de cabeça. Vocês não irão se arrepender nem um pouco, pois a gente recebe tanto conhecimento, tanto aprendizado e faz amigos, conhecemos pessoas novas e diferentes. O reconhecimento que recebemos, o carinho, o aprendizado, amizades que ganhamos aqui e fora desse plenário são maravilhosas. E agradeço ao prefeito Mário Hildebrand e aos demais que nos ajudaram a fazer as melhorias na escola. Temos muito a melhorar, mas esse foi um passo extremamente importante. Por mais que seja meu último ano nessa escola, sempre terei um contato através de amigos e famílias. Sei que por quanto isso será útil e agradável a todos que chegarão e permanecerão na nossa escola. Muito obrigado, prefeito Mário, e a todos que nos ajudaram a melhorar a escola tão incrível em que estudo. Muito obrigado pela atenção. Com a palavra, a vereadora mirim Camila Coelho, da Escola Básica Municipal João Widmann, que dispõe de 5 minutos. Quero primeiramente cumprimentar o presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, o público que nos prestigia nesta casa legislativa e aos que nos acompanham pela TVL ou por outros meios de comunicação, uma boa tarde a todos. A saúde brasileira vem se tornando um tema bastante abordado no Brasil. Muitos descreveriam sua situação atual como precária. Isso porque a maioria dos cidadãos brasileiros percebem a falta de médicos e de remédios nos postos de saúde. No sistema particular de saúde, os custos são muito altos e muitos acabam tendo que se direcionar a um local mais acessível, onde muitas vezes não recebem o atendimento necessário para agendar uma consulta por conta das filas imensas. O mesmo ocorre com pacientes em estado de emergência. Nos estudos do IPEA sobre os serviços prestados pelo SUS, o tema recebeu as maiores qualificações negativas: 31,1% postos de saúde e 31,4% urgência ou emergência. Um dos grandes problemas é a falta de especialização de alguns médicos e, sobretudo, a discriminação por parte de certos funcionários, por questões como condições financeiras, classe social, coloração da pele, gênero ou até mesmo pelo tipo da doença. Melhorar a qualidade do atendimento dos médicos foi a terceira principal melhoria sugerida pelos usuários do SUS,
segundo o Sistema de Indicadores da Percepção Social do IPEA. Além destes problemas, a falta de leitos também deve ser comentada. De acordo com o site Reclame Aqui, nos 3 primeiros meses de 2018, a falta de leitos foi o 8º principal motivo de reclamação dos brasileiros. De acordo com a Associação Nacional de Hospitais Privados, o Brasil tem 2,3 leitos por 1.000 habitantes, abaixo do recomendado pela OMS, entre 3 e 5. Ainda segundo a CFM, entre 2010 e 2015, o Brasil perdeu 13 leitos por dia, num total de 23.565 vagas. As maiores reduções foram no Rio de Janeiro, 22%, Sergipe, 20,9%, Distrito Federal, 16,7%, Paraíba, 12,2%, Goiás, 11,5% e Acre, 11,5%. Mesmo sendo considerado uma boa organização de saúde, o sistema privado também não escapa de críticas. A mais comum é sobre o alto custo de mensalidade, como havia dito anteriormente. A partir do ano de 2018, o preço das consultas teve um acréscimo de 37%. Nos exames, aumentou 49%, na acomodação, 88% e na internação, 73%. Temos esperança de que mais para frente as coisas possam funcionar de maneira aperfeiçoada, sem custos desnecessários e muito menos preconceito. Espero que os postos de saúde tenham uma qualidade melhor, para que todos possam receber o cuidado necessário. Nenhum ser humano deve passar por condições tão baixas ao tentar receber um atendimento decente. Por fim, deixo um pensamento. Na área da saúde pública, SUS, não espere um elogio pelo trabalho bem feito. Para o usuário do SUS, trabalho bem feito é sua obrigação. Norival R. Silva. Obrigada pela atenção. Obrigada. Passo a palavra à vice-presidente, vereadora mirim, Francine Eduarda dos Santos, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, o vereador mirim Efraim Caleb Mertens, do Colégio Shalom, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar a vice-presidente Francine Eduarda dos Santos, colegas vereadores mirins, o público presente, quem nos acompanha pela TVL e pela internet. Boa tarde a todos. Também o senhor Luiz Sé, criador do personagem Vovô Chopão, que nos acompanha aqui nesta tarde. Hoje irei falar sobre um tema muito polêmico e importante, os OGM, organismos geneticamente modificados, ou transgênicos. Não sei se você sabe o que significa, mas acho importante você saber os seus perigos e benefícios. Os OGM são aqueles que tiveram inseridos em seu DNA informações de outra espécie, com finalidade de fazer com que estas novas características sejam proveitosas ao ser humano. Eles receberam ao menos um gene de outras espécies, com os objetivos principais de resistência a pragas, aumentar o poder nutricional, tolerar melhor as alterações climáticas, aumentar a produtividade, minimizar as perdas e maximizar os lucros. Irei agora apresentar alguns pontos positivos e negativos quanto ao uso dos OGM. Alguns pontos positivos são: a tecnologia permite, então, melhorar e corrigir geneticamente os alimentos, de modo que estes resultem em alimentos com características desejadas. Podemos, por exemplo, aumentar ou diversificar o teor de certos nutrientes e vitaminas que não existem naturalmente no alimento original. Reduzir a síntese de algumas proteínas para que os alimentos durem mais tempo. Resistir a pragas naturais com a introdução de algumas toxinas que as matam e, consequentemente, redução do uso de pesticidas e da poluição ambiental e entre outros. Os pontos negativos também devem ser levados em consideração. Existe a possibilidade de desenvolver certos tipos de alergia aos produtos modificados, uma vez que esses novos genes inseridos podem ter um potencial alérgico. Como a ideia de produtos transgênicos é relativamente nova, o potencial alérgico ainda não foi testado.
Os transgênicos podem também apresentar resistência a algumas bactérias e assim provocar um fortalecimento das mesmas. Essas bactérias que sobrevivem à resistência das plantas transgênicas por um processo natural vão se reproduzindo, criando novas colônias de bactérias que não são afetadas por aquelas plantas transgênicas, surgindo então as superbactérias e, consequentemente, novas doenças mais poderosas nas plantas. Há também a falta de pesquisa a longo prazo para saber se as alterações nos genomas de outros seres vivos podem provocar novas doenças. Esses são somente alguns pontos a serem observados. É claro que a evolução tecnológica traz os seus benefícios, mas como havia comentado no início do meu discurso, esse é um tema muito polêmico com vários pontos de vista. Avaliando os pontos positivos e negativos, acho que é importante o investimento nessa área. Entendo que os OGM devem ser mais estudados, pois sendo o Brasil um país com grande força agrícola, será inevitável o seu uso cada vez mais frequente, já que representam um importante fator econômico. Não devemos substituir por completo o uso dos organismos não modificados, mas deve haver um equilíbrio entre os dois. Obrigado a todos pela atenção. Devolvo a palavra ao presidente Efraim Caleb Mertens para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Ana Carolina Soares Ribeiro, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Quero cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, em seu nome, os demais vereadores aqui presentes, autoridades, público aqui está, em especial ao senhor Luiz Sé, que nos presenteou com materiais muito bons para a nossa formação, e os que nos acompanham pela internet. Uma boa tarde. Na tarde de hoje, venho falar sobre o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, em homenagem aos 25 anos de seu falecimento. No dia 1º de maio, meu pai havia colocado um boné do Banco Nacional, que, em minha opinião, não combinava nada com o resto da roupa que ele estava vestindo. Por curiosidade, perguntei o porquê dele estar colocando o boné. Ele me respondeu: hoje fazem 25 anos do falecimento de um dos atletas mais importantes do país, que tinha orgulho de falar que era brasileiro. Então eu resolvi lembrar um pouco dele, uma pessoa simples, mas que foi muito importante. Ayrton Senna não foi só apenas um atleta de Fórmula 1, era um atleta que sempre se preocupava com a segurança e bem-estar de seus companheiros. Seus expressivos números ajudam a explicar o porquê o piloto ganhou status de mito no esporte. Foram 3 títulos mundiais de Fórmula 1, 41 vitórias, 65 poles e 80 pódios entre 1984 e 1994. Em Mônaco, por exemplo, o brasileiro é até hoje recordista de vitórias. Senna é reconhecido mundialmente por ser um atleta que sempre se desafiava a ultrapassar seus limites, fossem eles dentro de pista ou fora. Pessoas próximas a ele dizem que ele era uma das pessoas que mais tinha força de vontade de alcançar os seus desafios e principalmente superá-los. Um de seus primeiros obstáculos muito marcante foi em sua primeira corrida de kart, com pista molhada, algo que dificultava muito o trajeto de todos os atletas, mas com garra e persistência se tornou-se o rei de pista molhada. Sua última corrida, sem dúvidas, foi a mais triste na vida de vários fãs de Ayrton Senna, pois no dia anterior, Roland... Aí eu já não sei falar o sobrenome dele, me desculpem. Morreu quando seu carro bateu durante a qualificação para a corrida. Seu acidente e o de Senna foram um dos piores entre vários ocorridos naquele fim de semana, e foram os primeiros acidentes fatais que houve em uma corrida de Fórmula 1. Ayrton Senna foi uma referência de ser humano para toda a sua geração. Sua morte causou comoção na população brasileira pela admiração e orgulho que depositávamos nesse atleta e cidadão. Ele mostrava
para o mundo que este país tem muitas pessoas de valor, mesmo não sendo o primeiro do mundo. Ayrton Senna era símbolo brasileiro que lutava e tinha garra, fé e coragem. Com a palavra para realizar a parte, o vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Quero parabenizar você, vereadora Mirim Ana, por ter trazido esse assunto que eu acho muito interessante. E eu gostaria de falar também que eu estava pesquisando alguns dias atrás sobre a história do Ayrton Senna. Eu vi até um documentário na Netflix e naquela época, quando ele corria, o Brasil vivia numa situação difícil, pobreza e muitas coisas, né? E aí, quando Ayrton Senna ganhava os mundiais, quando ele ganhou os mundiais, ele sempre carregava a bandeira do Brasil, como você disse. E o pessoal tinha vergonha de ser brasileiro. E quando via isso, as pessoas começaram a ter orgulho de ser brasileiro, né? Então, as pessoas começaram a acreditar e ele começou a ser um ídolo para todo mundo. E quando ele morreu, chocou o Brasil inteiro. Não só o Brasil, mas também eu acredito que o mundo inteiro também ficou chocado, porque ele era um cara muito... era um cara, assim, não tem como descrever ele. Então, eu quero parabenizar a senhorita por ter trazido esse tema aqui nessa casa. Obrigada. Com a palavra para realizar a parte, o vereador mirim José Alexandre Martins da Costa. Primeiramente, eu quero te parabenizar, né, porque esse tema é importante, né, porque Ayrton Senna foi uma grande inspiração para muitas pessoas do mundo todo e também foi uma pessoa ele era uma pessoa de referência mesmo, né. Então, eu quero te parabenizar porque a história desse cara é muito linda. Então, parabéns por você ter trazido a história dele até aqui. E é isso aí, obrigado. Obrigada. Finalizo o meu discurso com uma frase dele. Eu não tenho ídolos, tenho admiração por trabalho e dedicação e competência. Obrigada. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann, da Escola Barão do Rio Branco, que dispõe de 5 minutos. Eu quero cumprimentar o excelentíssimo presidente mirim, Efraim Caleb Mertens, e em seu nome os demais integrantes da mesa diretora, o senhor Luiz, que veio nos prestigiar hoje, e eu também quero agradecer pelo material que nos foi concedido. Também quero cumprimentar a plateia que está aqui hoje, e em especial a minha mãe, a quem eu quero dedicar esse discurso, e todos que nos acompanham pela TVL e internet. Hoje eu quero pedir para cada um que está escutando esse discurso agora, que pense na melhor memória de sua infância e quem estava presente nela. Ela pode ter perdido um pouco da clareza com o passar do tempo, mas eu posso confirmar que havia uma figura em comum nas memórias de cada um: a mãe. Todo segundo domingo de maio é comemorado o Dia das Mães. Nesse ano, a data caiu dia 12 de maio, que é o tema que eu quero trazer hoje. Mas o que é a mãe? É a mulher que sempre esteve lá para a gente. Não necessariamente nos carregou na barriga, mas nos momentos que mais marcaram, estava lá. Nos ajudou, secou lágrimas, deu colo, abraçou com aqueles braços que são basicamente escudos. Deu bronca quando soube das coisas erradas que aconteceram, mas também elogiou quando as conquistas chegaram. E, honestamente, não adianta dizer que elogio de mãe não vale, porque é o que mais vale. Justamente por ela te apoiar com a maior fé, é que esses são os que mais têm valor. Tem a sabedoria de uma vida inteira e ainda junta com a vida que acompanhou. Sabe quais são os melhores remédios, mesmo que às vezes possam até parecer um pouquinho duvidosos, confia que eles vão funcionar. Cuida e cuida mais um pouco, até chegar a hora de deixar voar sozinho. Assiste cair, porque é um dos estágios que temos que passar por. Deixa todo o apoio e carinho do mundo à disposição, e nos vê levantar outra vez, com todo o orgulho transparecendo do olhar. É a mais forte de todas. Nos viu de todos os jeitos, metamorfoseando até chegar no que somos hoje. Do nosso lado, em cada estágio da vida, em cada situação difícil que foi enfrentada tanto por ela, tanto por nós. Aquela que pode até mentir. Na volta a gente compra, mas a volta nunca foi pelo mesmo caminho. E vale até a pena pensar. De tudo que a gente já pediu para comprar, quantas dessas coisas seriam realmente usadas?
E não importa quantas homenagens sejam feitas para essas mulheres, que durante todo o tempo que passamos vivendo, nunca vai ser o suficiente para realmente mostrar o quão importantes elas são para cada um de nós. Concedo uma parte? Pode. Com a palavra em parte, vereador Mirim Vitor Alan Araújo Ferreira. Primeiramente, quero parabenizar você por causa... Eu não sei se vocês já perceberam, até os 15 anos de idade, a nossa mãe vai nos chamar, olha o meu bebê. Eu acho que isso vai... Eu acho que é uma coisa de mãe. A mãe, eu acho que ela tem mais paciência do que o pai, porque qualquer coisa o pai já fica estressado, mas a mãe, ela é aquela pessoa que nos acolhe, nos dá conselho. Então, quero parabenizar você. Muito obrigada. Concedo a parte. Com a palavra em parte, vereador Mirim José Alexandre Martins da Costa. Realmente, né, eu quero te parabenizar e realmente a mãe é uma coisa mais importante que a gente pode ter na vida, né? Porque ela nos apoia em qualquer situação, nós estamos errados ou não. Ela nos cuida, como você falou, qualquer remédio é bom, mesmo o remédio sendo ruim pra caramba, mas vai me fazendo melhorar. Então, eu quero te parabenizar porque a mãe é uma pessoa, é sagrada, né? Então, a mãe é a pessoa que mais nos ama de verdade, nunca vai nos abandonar. E quero te parabenizar mesmo porque a mãe é a pessoa mais importante que a gente pode ter, né? Obrigado. Queria te parabenizar pelo assunto, que eu acho que é um assunto que ninguém ia pensar em trazer aqui, bem diferenciado, e te dar um puxão de orelha. Tua mãe tá quase chorando. Desculpa, mãe. Dá parabéns porque é um assunto que realmente eu acho que ninguém pensa em trazer isso e falar da nossa família, falar dos pais aqui. A gente fala um pouco pelos cantos, mas realmente, tipo, trazer como uma homenagem é muito bom ver isso por conta que a gente mostra realmente o carinho que a gente tem por essas pessoas. A gente pode dizer que aqui dentro a gente também tem mães e pais que puxam nossa orelha, que dá carinho, faz piada com a gente e cuida da gente aqui dentro. Então, parabéns. Eu quero agradecer também a todas as mães que nos proporcionam tudo que a gente tem, tudo que a gente quer ter. Elas são nosso pedacinho, nosso tesouro, que sempre quando a gente precisa, a gente sempre pode contar com ela. Mesmo com todas as broncas que a minha mãe me dá todos os dias, principalmente, Ana, para de demorar para se arrumar, todos os puxões de orelha que ela me deu, eu agradeço muito, porque sempre quando eu preciso, ela sempre está lá para me ajudar. Obrigada. Eu quero agradecer a todas as palavras que foram ditas, que eu acredito que elas realmente complementaram tudo que eu queria dizer. E, então, para todas as mães que estão aqui, e especialmente a minha, eu espero ter conseguido demonstrar ao menos um pouco do impacto que cada uma de vocês exerce na nossa vida. Muito obrigada. Atenção, senhores vereadores mirins, para o início da ordem do dia com discussões e votações dos requerimentos. Neste momento, coloco em discussão as moções de louvor número 1 a 17, de autoria do vereador mirim Andrei Felipe Intur, a serem concedidas a pessoas e entidades que contribuíram com a história da Escola de Educação Básica Pedro Cristiano Federsen, educandário este que fará aniversário no próximo mês de junho. Em discussão, para realizar a defesa da sua moção, o vereador mirim Andrei. As pessoas que serão homenageadas são ex-professores, ex-alunos, o diretor e até uma ex-vereadora mirim, a Eduarda, que foi uma das primeiras vereadoras mirins da escola. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 44, de autoria do vereador mirim Gabriel Jankowski. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de pintar faixas para a travessia de pedestres ao longo da rua Max Ehring, bairro Vitor Conder e suas transvessias. O pedido se faz necessário tendo em vista que a maior parte da rua
não possui faixas pintadas para a travessia de pedestres, fazendo com que esses se desloquem por um grande trecho para atravessar em segurança ou se arrisquem atravessando fora da faixa. Em discussão, com a palavra, o vereador mirim Gabriel Jankowski para realizar a defesa de seu requerimento. Bem, eu peço a ajuda da TVL para que vá passando as imagens acerca do meu requerimento. Então, na rua Max Ehring, que fica no bairro Vitor Conder, é uma rua por onde transitam várias pessoas durante o dia e a tarde, e é muito difícil atravessar nela. Só tem uma faixa pintada, que é na esquina com a Rua Paraíba, e ao longo dela não tem nenhuma outra faixa pintada, fazendo com que a maioria das pessoas se arrisquem para atravessar ou não consigam e tenham que seguir até a esquina atravessar com a Rua Paraíba para conseguir atravessar, o que dificulta muito o trânsito das pessoas na região. Eu vou esperar para passar as imagens. Tá. Isso aí. Ali é onde termina o asfalto e começa a parte que é de paralelepípedo. Daí as transversais dela não possuem nenhuma faixa pintada, só lá no fundo que é com a Rua Paraíba. Essa que é a única faixa que possui na rua. Essa ali é a praça, por onde é muito arriscado você tentar, quando tá vindo daquela rua ali, passar para lá, porque tu não tem visão nenhuma e também não tem faixa nenhuma, tu fica sem segurança nenhuma, praticamente, para conseguir atravessar. Tá ótimo já. Então peço aos vereadores mirins que votem favorável ao meu requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 45, de autoria do vereador mirim Gabriel Jankowski. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de instalar uma placa de proibido retorno na travessia entre as ruas Humberto de Campo e Albert Stein, bairro Velha. O pedido se faz necessário tendo em vista que diversos motoristas fazem retorno direto na Humberto de Campos, sendo que é proibido e não possui uma placa específica de proibido retornar, apenas uma placa orientando como fazer o retorno e que grande parte dos motoristas ignoram. Em discussão, com a palavra para realizar a defesa do seu requerimento, o vereador mirim Gabriel Jankowski. Bem, esse requerimento acerca do retorno na Rua Humberto de Campos, que ali foi tirada a rotatória que tinha na obra de duplicação do Humberto de Campos, eles tiraram a rotatória que tinha. E daí tem vários motoristas que fazem o retorno direto pelo Humberto de Campos, o que é proibido. A orientação é que siga ali pela Alberto Stein, entre para depois poder fazer a conversão para retornar. A maioria dos motoristas ignoram isso e fazem um retorno direto, o que torna essa travessia ali muito arriscada. E então eu peço aos vereadores mirins que votem favorável ao meu requerimento para colocar uma placa ali de proibido retornar, para especificar que esse retorno é de fato proibido. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 36, de autoria do vereador mirim Gabriel Jankowski. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de revitalizar a praça e a quadra de esportes localizada na rua Joinville, bairro Vila Nova. O pedido se faz necessário tendo em vista que diversas crianças e adolescentes praticam atividade física na quadra
e alegam que a mesma encontra-se em situação de abandono, inclusive a praça. Em discussão. Com a palavra, o vereador Mirim Gabriel Jankowski para realizar a defesa do seu requerimento. Bem, esse requerimento acerca da praça na rua Joinville, eu recebi através de um colega da minha turma, que ele falou que ali diversos jovens praticam futebol, esportes ali naquela quadra. E aquela quadra está de fato bem abandonada, está com a cerca toda furada e tal, e até a praça ela não se encontra numa situação muito boa. Tá meio complicada a situação ali naquela região. Então, peço aos vereadores mirins que votem favorável a esse requerimento para melhorar o esporte ali nessa quadra. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 47, de autoria da vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de fiscalizar o estacionamento de carros dos dois lados da rua Presidente Bairros Cavalcante. O pedido se faz necessário pelo fato de que, atualmente, a situação se encontra sem nenhuma organização. As placas de proibido estão lá, mas as pessoas não respeitam. A rua fica cheia de carros durante a tarde e o que era para ser uma via de mão dupla não tem esse efeito, porque a estrada fica bloqueada pelos carros estacionados. Em discussão. Com a palavra para realizar a defesa do seu requerimento, a vereadora mirim Júlia Bertoldi Hoffmann. Como alguém que passa por aquela rua toda tarde, todo dia, eu venho pedir também em nome dos outros moradores que votem favorável a esse requerimento, porque de verdade é complicado. As pessoas sabem que é proibido, mas de verdade elas simplesmente não respeitam isso. Então sempre tem carros estacionados dos dois lados da rua e as pessoas usam como se fosse uma extensão da própria garagem, o que é bem errado. Então eu peço que vocês votem favorável a esse requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 48, de autoria do vereador mirim Gabriel Heitzberg. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de repensar o funcionamento da rotatória localizada na Rua Caçadores, que dá acesso à Rua Divinópolis. O pedido se faz necessário tendo em vista que grande parte dos condutores de veículos se atrapalham na logística de quem tem a preferência, causando riscos de acidente, como também congestionamento. Em discussão. Para realizar a defesa do seu requerimento, com a palavra o vereador mirim Gabriel Heitzberg. Bom, esses dias, para ser mais exato, mês passado, eu estava andando pelo bairro da Velha, especificamente na minha rua Mar Vermelho, e eu estava conversando com os moradores de lá, e a maioria deles reclamaram que eles se confundem muito quando eles passam pela rotatória da Caçadores para Divinópolis. Então, peço que votem sim para o meu requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 49, de autoria do vereador mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de fazer manutenções no viaduto da Mafisa, da Rua Dr. Pedro Zimmermann, bairro Itopavazinha.
O pedido se faz necessário tendo em vista que há muitas muretas destruídas, em consequência de acidentes e postes sem lâmpada para iluminar de noite o local. Além disso, o tamanho do mato está grande e isso dá uma aparência de abandono, dando uma impressão negativa sobre o local. Em discussão. Para realizar a discussão do requerimento do vereador Mirim Mateus, com a palavra o vereador Mirim José. Realmente, vereador Mirim Mateus, eu passo todo dia por lá, pois eu pego o ônibus do Itapavazinha todos os dias e passo por lá. E realmente, os matos lá são muito grandes e há símbolo de abandono mesmo. E então, isso não é bom, né? E é perto de BR e num viaduto. Então, isso é muito importante. E parabéns por você ter trazido esse requerimento, pois eu passo por lá todos os dias e sei como é ruim, né? Ter tudo aquilo lá e é feio também. Então, é isso. Para realizar a discussão do requerimento do vereador Mirim Mateus, também com a palavra o vereador Mirim Gabriel Jankowski. Eu parabenizo o vereador Mirim Mateus por apresentar esse requerimento aqui, pois ali o viaduto da Mafisa é a porta de entrada da nossa cidade, visto que é a saída da S68 e também ele passa por cima da BR-470. E, sinceramente, isso não causa uma impressão muito boa para os diversos turistas que vêm visitar a nossa cidade. Então, parabéns por trazer esse requerimento a essa casa. Não havendo mais quem queira discutir... Não, perdão, com a palavra o vereador Mirim Mateus Feliciano de Azevedo, para realizar a defesa do seu requerimento. Antes de realizar a defesa do meu requerimento, eu agradeço as palavras, vereador Mirim José e Gabriel. Eu faço de suas palavras a minha defesa do requerimento. Bom, eu peço que vocês votem sim no meu requerimento, porque... como eu disse no meu discurso sobre a polêmica, toda a situação que se encontra o viaduto da Mafisa, o mato está muito grande, tem muretas destruídas por consequência de acidentes e os postes estão sem lâmpadas para iluminar de noite o local. E então, por isso, a situação é muito precária. E eu peço que, se a TVL puder mostrar as imagens aqui. Como vocês podem ver, tem uma mureta destruída ali. A fiação também cortada. Pode passar. Como vocês podem ver, o mato também muito grande. Pode passar. Aqui também está sem mureta, né? E pode passar. Então, eu peço que vocês votem sim no meu requerimento, porque a situação lá está bem complicada. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Requerimento número 50, de autoria do vereador Mirim Mateus Feliciano de Azevedo. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de colocar uma faixa de pedestres no cruzamento localizado à frente do posto de gasolina na rua Carlos Pagel, bairro Topava Central. O pedido se faz necessário, tendo em vista que muitos veículos e pedestres passam por aquele local. Isso é preocupante, pois pode acabar ocorrendo algum acidente grave envolvendo pedestres e veículos. Em discussão. Com a palavra para realizar a defesa do seu requerimento, o vereador Mirim Mateus. Eu peço que vocês votem sim no meu requerimento, porque passam muito veículos e pedestres naquele local, nos horários de pico. E como eu peço também que a TVL mostre as imagens, se puderem. Como vocês podem ver, o local que o meu requerimento pede para botar a faixa de pedestres é nesse local ali, na frente do posto de gasolina. E eu peço que vocês votem sim no requerimento, como eu falei anteriormente.
passam muitos veículos e pedestres naquele local e pode acabar ocorrendo um acidente muito grave. Então, a situação é muito preocupante. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 51, de autoria do vereador Mirim Matheus Feliciano de Azevedo. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de colocar um guarda de trânsito nos horários de pico na rótula da Rua 2 de Setembro, bairro Topava Norte. O pedido se faz necessário tendo em vista que há muitos veículos passando nos horários de pico e há motoristas que não respeitam, e isso gera uma bagunça que gera congestionamento e pode resultar em acidentes. Em discussão. Com a palavra, o vereador Mirim Matheus Feliciano de Azevedo para realizar a defesa do seu requerimento. Eu peço que vocês votem sim no meu requerimento, porque naquele local, nos horários de pico, passam muitos veículos e é uma confusão total naquele local. Quem vem de ônibus, que vai para o aterro, passa na rótula ali, sabe que como é uma bagunça naquele local, nos horários de pico. E por isso também tem muitos motoristas que não respeitam. Então eu acredito que se colocasse um guarda de trânsito naquele local, iria melhorar o trânsito. Então eu peço que vocês votem sim no meu requerimento. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 42, de autoria da vereadora Mirim Francine Eduarda dos Santos. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Gostaria de solicitar a realocação da parada de ônibus da Rua Bahia, próximo à Rua Alberto Mansky. O pedido se faz necessário, pois o ponto está muito distante da rua mais próxima e acaba sendo um caminho longo e perigoso, tendo que passar por trás de caminhões que ficam na beira da estrada, por conta da transportadora que há no local ou na beira da estrada. Em discussão. Com a palavra, a vereadora Mirim Francine Eduarda dos Santos para realizar a defesa do seu requerimento. Eu gostaria que vocês votassem sim, pois é um local que eu vejo que tem muitos moradores que passam lá e acabam sentindo um certo medo. Eu moro na rua que é próxima ali e todos os dias, quando eu saio da Câmara, eu pego o ônibus, eu acabo chegando muito tarde em casa e acabo passando lá já de noite. No local há 2 transportadoras e os caminhões deles ficam na beira da estrada. E quando a gente vai passar para ir para a rua, acaba tendo que passar por trás e corre um risco. Eu moro lá há pouco tempo, mas eu já conversei com alguns moradores e eles me contam que realmente é muito perigoso. Tem um cemitério na entrada da rua, o que acaba se tornando o local mais perigoso, seria, né? E tem outra rua no lado, só que aquela tem o ponto de ônibus exatamente do lado da saída. Na minha rua, o ponto fica a uns 10 metros, um pouco mais longe da entrada, e acaba sendo um caminho longo, e a gente se sente inseguro, por conta que não tem muita iluminação e nenhuma pessoa por perto. São poucas casas, como passa por a caminho da BR, e no final de Blumenau, na divisa, literalmente. Então, eu peço que vocês votem sim. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 53, de autoria do vereador Mirim Andrei Felipe Intur. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura.
Providências no sentido de implantar o ônibus especial do transporte coletivo de Blumenau para os alunos da Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen, nos horários de início 7h30 e término 11h30 das aulas, no período matutino. O pedido se faz necessário tendo em vista que o ônibus que sai do terminal do aterro, no período matutino de início das aulas, chega cheio ao ponto próximo à escola, dificultando que os outros passageiros embarquem no ônibus. E no período do término das aulas do período matutino, o ônibus que sai da Vila Itopava e vai em direção ao terminal do aterro vai lotado, dificultando também o embarque de passageiros. Em discussão. Com a palavra para realizar a defesa do seu requerimento, o vereador mirim Andrei Felipe Intur. Peço que aprove meu requerimento, pois muitos alunos que estudam principalmente no ensino médio da minha escola vêm das Itopavas ou mais distantes. E com isso, de manhã e de meio-dia, no término da aula, principalmente, o ônibus vai lotado para o terminal do aterro, dificultando que outros passageiros entrem no ônibus. E com um ônibus especial, só os alunos iam poder entrar dentro do ônibus, deixando o outro ônibus mais vazio para os demais passageiros. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 54, de autoria da vereadora mirim Camila Coelho. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providências no sentido de disponibilizar um coordenador pedagógico para atuação na Escola de Educação Básica Professor João Widmann, Rua 4 de Fevereiro, número 64, bairro Itopava Norte. O pedido se faz necessário tendo em vista que a presença de um coordenador pedagógico é fundamental para um bom andamento da rotina escolar. Haja vista que o profissional auxilia na resolução de problemas disciplinares, promove o contato da escola com a família dos alunos, além de auxiliar em caso de acidentes e outras ocorrências escolares. Em discussão. Com a palavra para realizar a defesa do seu requerimento, a vereadora mirim Camila Coelho. Gostaria que votassem a favor ao meu requerimento, pois um coordenador pedagógico poderia auxiliar em várias coisas na minha escola. No caso de algum aluno se machucar ou até mesmo ficar doente durante a aula, o coordenador pedagógico poderia comunicar os responsáveis, limpar um machucado, fazer um curativo, entre várias outras coisas. Um certo dia, na minha escola, uma aluna ficou doente e acabou se sujando. E ela mesma teve que ir na sala do seu irmão para contar o que havia acontecido, pois no momento não havia ninguém para auxiliá-la. Por isso peço que votem a favor. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Requerimento número 55, de autoria da vereadora mirim Camila Coelho. Peço ao segundo secretário para que faça a leitura. Providência no sentido de implantar uma linha de ônibus especial para transporte dos alunos da Escola de Educação Básica Professor João Widmann, Rua 4 de Fevereiro, bairro Itopava Norte, número 64. O pedido se faz necessário tendo em vista que, com um ônibus especial, os demais transportes públicos via Rua 2 de Setembro não seriam lotados nos horários de início e fim das aulas. Em discussão. Com a palavra para realizar a discussão do requerimento da vereadora Camila Coelho, o vereador mirim José Alexandre Martins da Costa. Realmente, como diz no requerimento da vereadora mirim Camila Coelho, a escola João Widmann tem muitos alunos, então, principalmente nos horários de final de aula do período vespertino, que eu passo por lá às vezes, eu vejo que o ônibus da Rua 2 de Setembro, ele vai
chega já lotado e tem muito estudante querendo entrar e muitas vezes tem que esperar outro ônibus. Então, eu quero te parabenizar, pois isso facilitaria os alunos para chegarem mais rápido às suas casas e não chegar tão tarde também, né? Pois como o ônibus vem cheio, alguns têm que esperar o próximo. Então, é isso. Obrigado. Com a palavra para realizar a defesa do seu requerimento, a vereadora Mirim Camila Coelho. Gostaria que votassem a favor do meu requerimento novamente, pois na minha escola há muitos alunos que utilizam o transporte público e acabam deixando os ônibus lotados. Se eu não me engano, antigamente já existia um ônibus especial para o João Widmann, mas por algum motivo ele foi desativado. Por isso peço que votem a favor. Dessa forma, muitas pessoas não precisariam ficar em pé no ônibus e também não atrapalharia a passagem das demais pessoas. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Aprovado e a Secretaria para Providências. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão, que será itinerante, a realizar-se no dia 3 de junho de 2019, às 3 horas, nas dependências da Escola de Educação Básica Coronel Pedro Cristiano Federsen. A todos uma boa tarde.